Obrigado, Edilane, obrigado à Central, obrigado ao Grupo Central e à Central Farma por essa oportunidade. Hoje, com certeza, é um dos marcos na minha carreira, porque há muitos e muitos anos eu estudo essa temática, essa aplicabilidade clínica de paraprobióticos. Então, se você tem interesse em aprofundar cientificamente o conhecimento sobre paraprobióticos, esse é o momento. Agradeço demais ao Grupo Central por toda a abertura para que eu possa abordar conceitos técnicos, científicos, que realmente têm como grande propósito capacitar todos que estão nos assistindo. Então, quero deixar aqui um recado que hoje teremos, sim, uma profunda explicação bioquímica, microbiológica, imune, para como abordar este ambiente intestinal através da sinalização de compostos que, por sua vez, interagem com células do revestimento intestinal e com células do GALT, que é o tecido linfóide associado ao intestino. A temática saúde intestinal do delgado ao reto é porque existem mecanismos de ação distintos de estímulo de células no ambiente do intestino delgado e de células no ambiente do intestino grosso e, claro, até o reto. Então, nós temos aqui uma conversa agora de aproximadamente 1 hora para que nós possamos aprofundar os conceitos relacionados a esse tema, já que é uma masterclass que eu tenho aqui a minha liberdade para abordar os conceitos científicos. E antes de mais nada, quero registrar aqui meus conflitos de interesse. Então, quero deixar registrado aqui que eu tenho, sim, hoje um conflito de interesse, eu tenho um valor de honorário que eu recebo para essas aulas, então estou recebendo para estar aqui conversando com vocês em âmbito nacional, até mesmo mundial, chegando até a casa de vocês com essa facilidade que a tecnologia hoje nos permite, ao vivo, online, diretamente de Brasília, às 20 horas e 16 minutos. Estamos agora ao vivo, online, para todo o Brasil e, quiçá, o mundo, porque há sim um investimento do Grupo Central e da Central Farma em capacitação de todos que acreditam nos conceitos relacionados e também nos ativos que são passíveis de prescrição por você que está nos assistindo e que tem no Brasil uma empresa que consegue trazer ativos para que nós possamos ter mais assertividade nas prescrições. Então, deixando aqui claro meus conflitos de interesse, né, que eu tenho, claro, uma remuneração para estar falando aqui e que falo deste ativo, que eu coloco aqui o nome dele em todos os slides, que é o Imulse, para que nós possamos conhecer muito mais sobre ele e o que vem a ser esse ativo. É um ativo inovador, que nós vamos ver artigos do grupo que valida a aplicabilidade clínica desse ativo, artigos publicados em 2023, artigos publicados em 2019, artigos publicados em 2021. Então, nós temos uma robusta capacidade de avaliação científica dos mecanismos de ação propostos e bem como dos desfechos clínicos deste ativo. 20 horas e 28 minutos para todos aqueles que estão aí online, ao vivo, meu muito obrigado. Meu obrigado a Central Nutrition, a Central Pharma, ao Central Group, que é assim que deve ser chamado, a esse grupo incrível que acredita no meu trabalho e que tem hoje um grande lançamento, que é um ativo chamado Imulse. O que vem a ser isso? É um produto que tem uma capacidade de atuar estimulando imunidade inata ao longo de todo o trato gastrointestinal, desde o intestino delgado ao intestino grosso. E como ele tem essa capacidade de atuar desde o intestino delgado ao intestino grosso, precisamos entender conceitos relacionados a essa temática.
qual a importância de células do intestino delgado. E aí, nas células do intestino delgado, nós temos aqui um grupo de células responsáveis por absorção. Essa absorção pode ser dividida em 3 grupos de absorção: absorção de macronutrientes, absorção de micronutrientes, que se subdivide em vitaminas e minerais. Então, essa área absortiva de vitaminas, minerais e macronutrientes, poderíamos ainda ter outras subdivisões dos macronutrientes: aminoácidos, sacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos e ainda assim lipídios. Nas vitaminas, poderíamos diferenciar em vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, e minerais passíveis de absorção por um mecanismo chamado de ionização em pH ácido. E esses minerais que dependem de ionização em pH ácido dependem de uma adequada produção de ácido clorídrico nessa região gástrica. Portanto, convido vocês a um mergulho sobre saúde intestinal, do intestino delgado ao intestino grosso. Só que antes de começar tudo isso, quero deixar bem claro que o objetivo de estarmos aqui é aprofundar conceitos relacionados à imunidade inata intestinal, a imunidade ou a defesa do organismo a partir do intestino. E neste momento aqui, nesta Masterclass, para esse grande número de profissionais no Brasil inteiro, que a tecnologia hoje nos permite de chegar até você, nós teremos o lançamento de um ativo, cujo nome é Imulse. Um ativo que tem inúmeros estudos randomizados, controlados, com aplicabilidade clínica comprovada para seres humanos. E este composto atende a um conceito chamado de probióticos inativados pelo calor, ou probióticos inativados ou apenas para probióticos, em que você tem uma aplicabilidade clínica de um produto gerado a partir da inativação de bactérias acidoláticas, em específico, um micro-organismo chamado Lactococcus lactis, que quando inativado pelo calor, em uma concentração de pelo menos 100 bilhões de micro-organismos, exerce um efeito benéfico no indivíduo. Mas para isso precisamos dar um passo atrás e conceituar o que é isso. Então hoje nós podemos conceituar compostos que atuam no intestino como pré-bióticos, que são substratos alimentares que, quando absorvidos em quantidades adequadas, são metabolizados pelo microbioma intestinal e o produto dessa metabolização confere um benefício à saúde do hospedeiro. Isso também pode ser um probiótico, que são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Temos também o conceito de simbiótico, uma junção de pré e probióticos em um mesmo produto, que tem como propósito estimular micro-organismos nativos do intestino à metabolização dos pré-bióticos e uma estimulação da imunidade inata induzida por probióticos, ou seja, um efeito sinérgico concomitante de probióticos com pré-bióticos é o conceito de simbiótico. E agora nós temos o termo pós-biótico. E o que vem a ser um pós-biótico? Pós-biótico pode ser considerado um metabólito microbiano que confere benefício à saúde do hospedeiro. E aí nós temos como metabólitos microbianos enzimas, ácidos graxos de cadeia curta. Aí nós temos compostos microbianos, metabólitos microbianos, fazendo uma analogia, como se um ser humano, ao produzir uma saliva, essa saliva do ser humano
seria um metabólito microbiano se o ser humano fosse um micro-organismo. Uma lágrima seria um metabólito também se o ser humano fosse um micro-organismo. Agora, também existe o conceito de pós-biótico para o que é um paraprobiótico ou um parabiótico. E aí esse paraprobiótico não deixa de ser um pós-biótico. No entanto, o paraprobiótico pode ser considerado um pedaço, um fragmento microbiano que, quando ingerido em quantidades adequadas, confere benefício à saúde do hospedeiro em estudos randomizados controlados que promovam uma melhora deste indivíduo. E esse conceito não é nem um pouco novo. Trago aqui para vocês um artigo de 2011, cujo título é: quais são essas propriedades, esses benefícios de micro-organismos probióticos não viáveis, probióticos inativados, aqui chamado de ghost probióticos ou paraprobióticos. Então, a compreensão científica do que vem a ser um paraprobiótico é um lisado microbiano, normalmente formado por poro na membrana microbiana, garantindo que, através do mecanismo de inativação deste microorganismo, seja mantida a característica de membrana ou característica morfofísico-química ou morfofisiológica do microorganismo. Ou seja, não pode ter uma desnaturação proteica que configure numa desintegração completa dos fragmentos microbianos. Então, são fragmentos microbianos gerados por métodos, técnicas, que garantem a estabilidade dos fragmentos microbianos para que eles possam ser reconhecidos por células imunes inatas. E aí você deve estar se perguntando, pô, Murilo, tu estuda isso há quanto tempo? E eu posso te dizer que desde 2001, e aí nós estamos falando de 23 anos atrás, este é um artigo publicado de minha coautoria, eu sou o segundo autor deste artigo aqui, publicado em 2003, mas que, na verdade, foi completamente construído entre os anos de 2001 e 2003, porque essa foi uma das minhas primeiras publicações no mestrado. E aqui eu já estudava um mecanismo de inativação microbiana, formando poros na membrana através de compostos, que aqui são compostos chamados de bacteriocinas, que são metabólitos microbianos que formam poro na membrana de outros micro-organismos. Biótico é um pós-biótico, mas nem todo pós-biótico é um paraprobiótico. Por quê? Porque um pós-biótico pode ser um metabólito microbiano. E neste momento, olha para mim. Olha só, um pós-biótico, um metabólito produzido por um micro-organismo, ou um fragmento microbiano, um pedaço de micro-organismo. Um ácido nucleico, um peptídeo glicano, um fosfolipídio, um pedaço de micro-organismo pode ser um pós-biótico. E isso é chamado de
paraprobiótico. Então, imagina que nós estamos falando de um indivíduo e o indivíduo é uma bactéria. Então, se eu pegar pedaços do cabelo, seriam, então, fragmentos desse indivíduo, como são paraprobióticos. Então, todo paraprobiótico é um pós-biótico, mas necessariamente um pós-biótico não precisa ser um paraprobiótico. Ele pode ser um metabólito microbiano, como um ácido graxo, uma enzima, um aminoácido, porque existem inúmeros aminoácidos que são produzidos por síntese microbiana. E ele é um pós-biótico, mas é um aminoácido. Uma enzima é um metabólito microbiano, que é uma proteína, mas é uma enzima e é microbiana e por isso é um pós-biótico. Um paraprobiótico é um lisado microbiano, que muitas das vezes pode ser um lisado por ação térmica, um lisado por formação de poro na membrana, ou um lisado por ativação térmica de pasteurização, ou um lisado por ação térmica de tindalização. Isso é um lisado microbiano. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, que tanto conceito. Pois bem, fato é que dentre os mecanismos benéficos para a saúde humana, os mecanismos de ação de estímulo de células imunes atribuídos a probióticos respeitam diferentes mecanismos de ação. E dentre os mecanismos de ação, nós temos o mecanismo de percepção do que está no lúmen intestinal por células dendríticas. E essas células dendríticas, e agora eu vou dar um destaque aqui, espero que vocês estejam vendo esse zoom, e ao observar o zoom, nós vamos ver mecanismos de percepção desse micro-organismo probiótico por células dendríticas. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um mecanismo de reconhecimento de células dendríticas a o que está no lúmen intestinal. Então, esse mecanismo de sinalização do que está no lúmen com o GALT também pode acontecer através de um grupo de células chamadas células M, que são células que permitem uma apresentação de compostos ao GALT, ao tecido linfóide associado ao intestino. Então, quando a gente fala de imunidade inata, quando a gente fala de uma imunidade adaptativa, quando a gente fala de homeostase, mas principalmente regulação das células TREG, fazendo com que nós tenhamos um aumento da imunidade inata, no que se refere ao estímulo de TGF-beta, interleucina 10, que são compostos que promoverão maturidade do epitélio intestinal, diferenciando, então, intestino delgado de intestino grosso. É importante que nós possamos compreender quais são esses diferentes mecanismos de probióticos, esses mecanismos de ação de probióticos vivos ou inativados. E fato é que existe uma comunicação deste lúmen intestinal, seja através dos metabólitos microbianos, seja através da sinalização de receptores de membrana que têm afinidade por fragmentos microbianos. E aqui quero aproveitar e fazer mais uma vez um agradecimento ao Grupo Central e principalmente à Central Pharma, que está aqui promovendo este evento, esta Masterclass, para um número de profissionais gigantesco, que eu gostaria muito que quando nós tivermos uma interação com todos vocês aí, que me comuniquem o número de profissionais que estão ao vivo neste momento, aqui de Brasília, 20 horas e 44 minutos para todo o Brasil e, quiçá, para todo mundo. Estamos aqui com esse N de profissionais e eu aproveito para agradecer, porque essa temática, o Murilo, sobe aos palcos deste Brasil e do mundo desde 2013, gritando, dizendo que probiótico bom é probiótico morto, que fragmentos microbianos estimulam a imunidade inata, justamente porque o mecanismo de ação proposto
para os próprios probióticos, desde o Guideline da Organização Mundial de Gastroenterologia, publicado em 2017, em fevereiro de 2017, e corroborado com os achados científicos e publicado no Guideline da Organização Mundial de Gastroenterologia em 2023, são estes. Estes que estão aqui, nesta tabela número 5 do livro de modulação intestinal, em que eu deixo aqui para todos vocês o mecanismo imunológico e o benefício não imunológico atribuído aos micro-organismos. E aí nós temos aqui, ó, modular, perfil de citocinas, induzir tolerância a antígenos alimentares, estimular através da apresentação de antígenos ou de fragmentos microbianos a macrófagos, a linfócitos B, fazendo com que tenha um aumento da imunidade inata intestinal, aumento da IgA secretória, e também estabelecer uma função de barreira neste epitélio intestinal, que é, sem absolutamente nenhuma das dúvidas, a maior efetividade dos paraprobióticos ou dos fragmentos microbianos quando reconhecidos pelas nossas células do epitélio intestinal, em específico nas células do enterócito ou até mesmo na célula de Panet. Por isso, então, trago aqui um artigo da revista de microbiologia mostrando como que acontece a interação entre o hospedeiro e moléculas derivadas de bactérias probióticas, dando ênfase aqui ao composto chamado de MAMP. E o que vem a ser MAMP? O que vem a ser MAMP? Padrão molecular associado a micro-organismo, que quando reconhecido por Toll-like receptors, que também podem ser chamados de PRR, que são receptores de padrão de reconhecimento, ou seja, os micro-organismos apresentam MAMPs, padrões moleculares associados a micro-organismos, que quando reconhecidos por esses receptores de padrão de reconhecimento, que também são chamados de Toll-like receptors, fazem com que nós tenhamos uma diferenciação de células T, que promove o aumento de células TREG, por exemplo, as T-reguladoras, e isso, por sua vez, induz, através dessas células T-reguladoras, o aumento de interleucina 10, e por isso podemos afirmar que probióticos, paraprobióticos, através do reconhecimento dos fragmentos microbianos, estimulam uma modulação imunológica através do perfil de citocinas. E aí, quando a gente olha para um artigo como esse, nós temos que conhecer diferentes tipos de receptores, como Toll-like receptor 2, como Toll-like receptor 4, Toll-like receptor 6, e esses diferentes tipos de Toll-like receptors que têm afinidade por fragmentos microbianos. Em específico, aqui nós temos o termo PG, que é oriundo de uma fração microbiana chamada peptidoglicano. E o peptidoglicano, quando reconhecido por um receptor chamado NOD2, domínio de oligomerização de nucleotídeo, um receptor citoplasmático expresso basicamente em células de Panet, isso faz com que nós tenhamos toda uma programação de imunidade inata. Pois bem, e o que vem a ser então este lançamento hoje para todo o Brasil pela Central Pharma, Imulse. O que vem a ser isso? É um lisado microbiano, um inativado microbiano de Lactococcus lactans em uma concentração equivalente a 100 bilhões de micro-organismos, mas que quando feito a sua correlação de quantidade de micro-organismos inativados em miligramas, representa, então, 50 miligramas do ativo. Então, a prescrição e a forma de prescrição desse ativo deve ser feita com uma posologia recomendada de aproximadamente 50 miligramas. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas da onde ele tirou isso? Pois bem, olha só, estamos aqui falando de um artigo científico publicado em 2017,
2023, cujo objetivo é avaliar o efeito desta cepa inativada de Lactococcus lactis, justamente a que compõe o produto Imulse. E nesse estudo, foi um estudo randomizado, controlado, em que, ao investigar a utilização equivalente desta quantidade de micro-organismos na proporção de 100 bi inativados para 50 miligramas, tivemos, então, nessa quantidade sugerida, destaco aqui a quantidade avaliada no estudo, um estudo que durante um uso por pelo menos 15 dias confere um benefício imune ao grupo tratado. E aí, quando a gente olha aqui a principal conclusão do estudo, com uma dose dependente, então, memorize isso, Imulse, 50 miligramas. Por quê? O quantitativo deste produto representa 100 bilhões de células de Lactococcus lactis inativados, ou seja, é um concentrado proteico. E para a prescrição nutricional, é importante que você prescreva 50 miligramas de um concentrado proteico de Lactococcus lactis. Porque Lactococcus lactis são micro-organismos que são reconhecidamente prescritos por profissionais nutricionistas, e ter um padronizado proteico é um padronizado em proteínas, como qualquer outra proteína, que pode ser produzida por micro-organismo, por exemplo, como uma glutamina, produzida por uma empresa chamada Ajinomoto, por uma ação de fermentação microbiana. Então, nós temos aqui um padronizado proteico em 50 miligramas de Lactococcus lactis, chamado de Imulse, que tem o propósito de promover melhora de imunidade, mas também diminuir fadiga ao exercício. Tem um potencial efeito de melhorar a resposta de homeostase pós-exercício. E aí nós temos formas de apresentação farmacêutica, gente, para que isso aqui aconteça, para que você esteja aí hoje assistindo tudo isso, tem uma grande equipe envolvida nisso, tem mais de 3 meses de preparação só para esse evento online, e é óbvio que quando eu fui contactado para fazer esse grande lançamento, a primeira coisa que eu fiz foi, olha só, eu quero provar, então eu pedi que fosse enviado pela empresa para mim formas de apresentação farmacêutica deste ativo, e aí aqui ó, é uma gominha, por exemplo, que ela tem um sabor extremamente palatável, acessível, e que você tem nessa forma de apresentação farmacêutica, 50 miligramas deste ativo para melhorar imunidade. E agora eu quero que você venha comigo para um zoom que eu vou fazer aqui no slide. Então, eu estou fazendo um zoom, e neste momento eu estou dando destaque aqui a um mecanismo intestinal, a interação de micro-organismos probióticos no processo de saúde. Notem que aqui há um glossário, probióticos. Abaixo, célula de revestimento do epitélio. Do lado esquerdo, célula dendrítica. Estou dando destaque a elas. Notem aqui que quando a célula dendrítica se conecta com o fragmento microbiano ou com o pedaço de micro-organismo no lúmen de probiótico, isso gera uma diferenciação de células TREG, T reguladoras, isso aumenta a interleucina 10, TGF-beta, e isso gera resposta não inflamatória. Pois bem, precisamos agora aprofundar nesse intestino, e o título que trouxe você aqui foi do intestino delgado ao reto. E agora convido para mergulharmos exclusivamente no intestino delgado. Então, o que esse slide aqui está fazendo é ampliando áreas do intestino, e aqui amplia essa fraçãozinha, e ao ampliar essa fração, vamos para
as microvilosidades, mais um grupo de células que fica ali na cripta das vilosidades, chamada célula de Panet. Pois bem, convido então agora para aprofundarmos conceitos relacionados ao IMUSI como um composto para promover homeostase intestinal, porque este ativo é um MAMP. Ele é um paraprobiótico. Ele é um padrão molecular associado ao micro-organismo. E quando há o reconhecimento desses fragmentos por receptores expressos nas células de revestimento do intestino delgado, que são chamadas de enterócito, isso estimula nestas células a produção de Reg3-gama, que vem a ser um peptídeo antimicrobiano que forma os poros na membrana, que eu mostrei a vocês lá no início da aula, no artigo publicado de minha coautoria em 2003. Ou seja, quando nós temos uma sinalização de fragmentos microbianos, como exemplo nesta aula do IMUSI, há uma ativação de defesa da célula de revestimento do intestino delgado, que nós chamamos de imunidade inata no intestino delgado, que corrige desequilíbrios da microbiota no próprio intestino delgado, através da síntese de Reg3-gama, que é um peptídeo antimicrobiano, que gera lise, poro na membrana dessas bactérias que estão aqui no lúmen. Bom, e não é só isso. Nesse mergulho da repimboca da parafuseta para entender o mecanismo de ação, há um fragmento, um dímero de probióticos chamado muramildipeptídeo, que quando sinaliza um receptor chamado NOD2, domínio de oligomerização de nucleotídeo na célula de Panet, aumenta também a produção de defensinas. De maneira geral, então, compreendemos que essa imunidade inata no intestino delgado é devido à ativação de Reg3-gama por reconhecimento do fragmento microbiano nos Toll-like receptors dessas células, ou ativação na célula de Panet de peptídeos antimicrobianos, ou ainda assim, ativação da produção de mucina em células de Goblet. Portanto, quando a gente pensa nos probióticos, é porque a exposição a micro-organismos probióticos, especificamente de bactérias acidoláticas, que é o caso deste produto, Lactococcus lactis inativado pelo calor, uma conceituação determinada pelos detentores desta patente é que ela seja chamada de uma bactéria acidolática inativada. E esta bactéria acidolática inativada expõe o fragmento microbiano, que por sua vez um dos fragmentos é o muramildipeptídeo, que nesta célula chamada célula de Panet, que é exclusiva do intestino delgado, aumenta a produção de defesa. E é claro que é muito legal entender todo esse conceito, porque o foco desses peptídeos antimicrobianos, o foco, e eu até acho que esse slide é um pouco brega, né? Porque tem um foco aqui, ó. O foco é que este objetivo dos peptídeos antimicrobianos produzidos no intestino delgado estabeleça um equilíbrio de homeostase na microbiota intestinal, porque eles podem ter ação contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, vírus, fungos e protozoários. Então, é claro que precisamos sair daqui, neste momento, com esse conceito, que a principal função de estimular essa imunidade inata é fazer com que os AMPs, os peptídeos antimicrobianos, façam defesa do epitélio. São eles que rapidamente respondem a uma pequena lesão do epitélio e estabelecem um escudo de proteção temporária. É isso que os AMPs, os peptídeos antimicrobianos oriundos do reconhecimento de MAMPs, fazem no intestino delgado. Mas estamos aqui porque a ideia é entender do intestino delgado ao reto. Pois bem, o foco agora será então intestino grosso, e a principal diferença de delgado para grosso é que no intestino grosso nós não temos mais enterócitos, agora temos colonócitos. E aí, bactérias acidoláticas e todo o composto que tem da inativação microbiana dentro do IMUSI tem ali
pós-bióticos, metabólitos oriundos da sobrevivência em 100 bilhões deste micro-organismo. E que quando é impulsionado a sua ligação no delgado, várias células vão reconhecer esses fragmentos, como célula M, faz uma diferenciação de linfócito B, células dendríticas, células de Goblet, aumenta a produção de peptídeos antimicrobianos, mas também estimula a interleucina 22. Interleucina 22 garante função de barreira no epitélio intestinal. Bom, Murilo, para o intestino grosso? Para o intestino grosso, as bactérias aciláticas, o próprio ácido lático, estabelece uma homeostase de pH neste ambiente de intestino grosso. E aí, então, compreender sobre o mecanismo de ação de delgado e grosso é fundamental. E no intestino grosso, o que mais se espera é que, concomitante ao uso de um emulse, nós tenhamos também substratos não digeridos, a gente pode fazer uma associação com compostos fenólicos de curcuminoides, nós podemos fazer uma associação com compostos fenólicos oriundos de jabuticaba, com compostos fenólicos oriundos de romã, e aí tem alguns ativos que no mundo magistral, na Central Pharma, você consegue fazer essa associação para que você tenha um aumento da produção de compostos no intestino no intestino grosso, que aumente a produção de butirato, por exemplo. E aí eu tenho uma imagem aqui para que a gente possa entender mais uma aplicabilidade do emulse, que é a exposição ao MAMP, o reconhecimento pelo receptor de padrão de reconhecimento, o estímulo da homeostase da microbiota em normalidade, que quando há um efeito indireto do uso de antibióticos, diminui a exposição aos MAMPs e por isso aumenta a vulnerabilidade, a permeabilidade intestinal e reduz a camada de mucina, que é uma proteção do indivíduo. Pois bem, é claro que isso pode ter uma aplicabilidade também em crianças que têm uma vulnerabilidade à exposição a antimicrobianos. E volto esse ativo só para dizer que em delgado a maior ativação será receptores de membrana, já no grosso nós teremos metabólitos microbianos, que por sua vez influenciarão neste ambiente intestinal. Para finalizar o nosso conceito ainda de pós-biótico, trago uma imagem do livro de modulação intestinal publicado em 2018. Gente, é óbvio que em 2018 eu não conhecia o artigo publicado em 2023, que eu acabei de mostrar para vocês. Mas mesmo sem conhecer tudo isso, eu acreditava fielmente nesse mecanismo de ação, pois eu estudo isso há muito tempo. E aqui eu decidi colocar num livro um capítulo específico sobre pós-biótico. E aqui diferencia o pós-biótico em metabólito microbiano e ou componente microbiano. E aí, nos componentes microbianos, nós temos peptídeo glicano, proteínas de superfície de membrana, polissacarídeos. Nós temos compostos que estabelecerão um estímulo anti-inflamatório, aumento da produção de peptídeo antimicrobiano e efeito imunomodulatório. Vai gerar uma imunomodulação nesse indivíduo. E aí, mais um estudo deste ativo patenteado, que hoje a Central Pharma tem a exclusividade de comercialização no mercado brasileiro. Claro que um acordo comercial como esse não é tão simples assim, porque um produto com tantos estudos robustos, por exemplo, este 2023, mostra aplicabilidade, mostra efeito já apresentado a vocês, mas temos um outro estudo. Olha que lindo. Um estudo em Covid, será que já existe com esse ativo e no pós-Covid? E aí que paro para dizer que este é um artigo publicado por um grande amigo chamado Pedro Bastos, que é um dos autores desta publicação, em que ele emplacou uma capa da Nature para mostrar sobre a consequência da dieta de padrão ocidental nesse pós-Covid, gerando todo um processo de endotoxemia e inflamação. E para ter o contraponto disso, ele diz que precisamos ter exercício, nutrientes de qualidade, um sono de qualidade e, não menos importante, o objetivo da aula de hoje, que é uma saúde intestinal. Então, como esse ativo
hoje poderia influenciar neste mecanismo. Aqui tem um artigo de 2022 do Jornal Britânico de Medicina, mostrando uma aplicabilidade, uma eficácia desse ativo para melhora de sintomas até mesmo de Covid. Então, cara, é óbvio que a gente está falando de aumento da imunidade inata. Além disso, um outro artigo nos mostra que essa terminologia, aplicabilidade de pós-bióticos é algo hoje na vanguarda da imunidade intestinal. E aqui eles mostram o quanto pós-bióticos, fragmentos microbianos, inativados térmicos microbianos podem ser considerados, então, para probióticos. Já é um reconhecimento da Associação Internacional de Probióticos e Prebióticos ao termo pós-biótico ou para probiótico, ou seja, nós estamos aqui inventando a roda, estamos aqui falando de algo que é plausível. E quando a gente pensa em modular esse intestino, gerar a saúde intestinal, nós temos sim que garantir um reparo epitelial intestinal e reestabelecer funções fisiológicas. E é aqui que o Imulse entra. Ele entra como um probiótico inativado, como um papel dos probióticos modificados, inativados. E aí tem uma meta-análise aqui mostrando que existe um papel, existe esse é um estudo de revisão, desculpa, um estudo de revisão, uma revisão de literatura, uma revisão sistemática, que traz o conceito de probiótico inativado, que traz o conceito do próprio mecanismo de ação de espécies de cocos estimular interleucinas, ou seja, modular essas interleucinas, ao fato de nós termos essa função de paraprobióticos. E claro que quando comparado estudos com probióticos e paraprobióticos, parece ter um efeito ainda mais interessante esses probióticos modificados ou inativados pelo calor, corroborando para essa aplicabilidade da produção do peptídeo antimicrobiano, que por sua vez gera um resultado lítico de lise na membrana, fazendo mais ou menos esse poro na membrana que está aqui em outros micro-organismos e se estabelece uma homeostase nessa microbiota. E aqui eu digo, olha só, qual é a diferença disso, publicado em 2003, com isso que nós temos aqui numa publicação de 2013, sobre a ação dos peptídeos antimicrobianos. Quem são esses peptídeos antimicrobianos? São esses peptídeos líticos produzidos pelo próprio intestino, devido ao estímulo por MAMPs. O que é o Imulse? Um MAMP patenteado em 100 bilhões, que numa correlação de densidade do ativo, 50. Eu sugiro usar longe de refeições, porque ele tem que atuar no lúmen intestinal e longe dos alimentos para estabelecer essa repercussão. E aqui um artigo, né, gente? Um artigo de 2024, que é claro que eu sempre faço questão de trazer artigos atualizados, e a ideia aqui é, então, falar de paraprobióticos, o uso dele em periodontites, aplicabilidade de paraprobióticos. E aí, o Imulse tem inúmeras aplicabilidades. Mais um artigo agora aqui, então, de efeito dele. E agora nós já estamos falando de efeito em crianças. Nós estamos falando de efeito em criança, e esse é um estudo de 2022, também conduzido pelo mesmo grupo detentor da patente deste produto. Então, há uma robustez de provas apresentada aqui, mostrando, então, esse efeito benéfico em crianças e também em pele, melhora o microbioma da pele. Esse estudo randomizado controlado mostra efeito melhora na pele. Então, as dermatites, as ações de pele podem melhorar também. Imunidade de criança, imunidade inata, dermatites oriundas de dano epitelial intestinal para alimentos alergênicos. E aí, um mecanismo de ação proposto até mesmo para fígado gorduroso, quando nós temos o MAMP estimulando a célula dendrítica e aumentando aqui, ó, compostos antagônicos a interleucinas inflamatórias devido ao aumento das células TREG, interleucina 10. Um outro artigo, não menos importante, da Immunology. E aqui nós temos o MAMP, agonista de ILC3, que é o que aumenta a interleucina 22, com aplicabilidade para diabetes, obesidade, asma, psoríase. Ou seja, não somos
malucos? E aqui, então, um ativo que tem essa característica aqui, ó, o peptídeo glicano, que aumenta a produção de peptídeo antimicrobiano, a camada de mucina, e isso estabelece uma homeostase no sistema imune, como está descrito aqui na imagem, no título dela, a homeostase microbiana, ou seja, o mecanismo imune inato, a imunidade inata. E para finalizar, fechar a conta e passar régua desse nosso momento aqui de explicação sobre o Imulse, um ativo em que a posologia é de 50 miligramas, o equivalente a 100 bilhões de lactococcus lactis inativados para estimular homeostase e estímulo da imunidade inata. Olha esse artigo publicado na Immunology. O peptídeo glicano, fragmento microbiano, ao atuar nas células de Panet, melhora defensinas, mas quando tem uma circulação sistêmica, pode até mesmo melhorar plasticidade neural, neurodesenvolvimento e melhora comportamental. Por isso, finalizo com essa frase: a compreensão e a manipulação da microbiota intestinal são fundamentais para um profissional que pretende tratar indivíduos e melhorar saúde e imunidade inata. Compreender as distintas espécies microbianas, todos os mecanismos envolvidos e principalmente o papel da dieta na imunidade inata para minimizar doenças metabólicas e inflamatórias. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso.